Opa, olha nós aqui de novo, mais uma vez, episódio 66, sendo gravado na quarta-feira, dia 12, se eu não me engano. Hoje é dia 11 ou dia 12 de novembro, viu, gente? Tô atrasado, acordei cedo e tô atrasado. Um passarinho, cara, passarinho sem medo de... Olha, andando do meu lado. Tinha que ter uma filmadora comigo aqui agora. O que você tá fazendo, guri? Ah, foi ele pra cima do muro, medo nenhum de mim. Nenhum. Ai, o dia começou bem, só que eu me atrasei. Tem coisas que não adianta, elas acontecem. Mas pelo menos eu deixei a casa relativamente arrumada pra quando a esposa chegar de noite e não ter que batalhar, né? Mais um turno, vai ser uma boa surpresa, com certeza ela vai gostar de encontrar uma pia de prato vazia, né? Mas tô atrasado. Tô andando aqui, mas tá um dia bonito. Tô com os calos no pé, mas vou fazer a caminhada mesmo assim. Coisa de botina nova que eu tô amaciando para ano que vem, quando tiver trabalho de campo, eu não ter esses calos no trabalho de campo, né? Então eu faço essa caminhada e vou dando propósito, né? Vou me encaixando atividades. A vida cheia de camadas que se sobrepõem. Episódio 66, que na verdade é o 67, que na verdade é o último episódio da terceira temporada, que na verdade eu vou gravar em duas partes. Tô fazendo essa caminhada daqui até o metrô, aí quando chegar no metrô eu pauso, aí eu embarco no metrô, vou de trem até a estação onde eu desço, e aí quando eu descer lá eu faço uma outra caminhada até a empresa, e aí para poder fazer um episódio mais longo eu vou fazer isso, tá? Eu vou pausar a gravação da primeira metade, fazer meu trecho no metrô, e aí na segunda caminhada eu gravo o restante, né? Aí vai ter uns fominha que vão pensar assim: ah, então você podia estar fazendo isso desde sempre. Podia, em tese sim, mas eu tô sendo cauteloso para ter a certeza de que eu vou ter pauta para falar com vocês. Então o que eu fiz? Utilizei só a primeira metade da caminhada, ao invés de usar as duas partes, né? Então, hoje, vamos dizer, é o último episódio da terceira temporada, mas é o piloto do primeiro episódio da quarta temporada, que eu provavelmente gravarei mais longo também. Então, os podcasts, ao invés de terem aí alguma coisa entre 20 e 30, 25 e 35 minutos, passarão a ter mais de 40 minutos cada episódio. Eu não sei se isso vai ser bom, eu não sei se isso vai ser ruim, mas eu acredito que será melhor para preencher conteúdo na parada, né? Então é o que eu vou tentar fazer, pelo menos essa é a ideia. Por quê? Porque na quarta temporada eu vou falar mais sobre sistema de regras, que na verdade eu não falei de sistema de regras ainda, né? Eu falei apenas de contextualização, ambientação, né, perspectivas, e eu dei o colorido do jogo, vamos falar assim, né? O colorido, a emoção, o gosto, a textura e o matiz do jogo, mas eu não falei da mecânica, eu não disse como que esse trem vai desembolar, né? E no ano que vem, hoje em novembro ainda, em março do ano que vem, eu vou ter que desembolar essa parte do sistema, né? E nós vamos ver como é que isso vai acontecer. Nós vamos ver como é que isso vai desabrochar, né? Como que isso vai se abrir para o mundo. Por enquanto, vamos continuando aqui com o último episódio da terceira temporada, episódio 66, que na verdade é o 67. Eu tô feliz da vida de estar gravando, porque eu tô conseguindo realmente sistematizar tudo que eu queria sistematizar e até mais um pouco. Eu tô conseguindo romper essas fronteiras, né? Eu tô conseguindo entregar pra vocês um conteúdo mais interessante. Eu tô ocupado gravando, meu querido. Agora, vamos lá, é o quê? Ô, Migão, tô vendendo aqui só pra me comprar uma fralda pra minha filha. Aqui, ó, deixa eu te falar. Essa bala eu não gosto. Essa aqui é sem açúcar, não, senhor, me fala. Não vou. Eu tô. Celular, mano. Não, eu tô. tô gravando um podcast. Ó, que lindo, Me mano. fala que você tem outra. Essa aí eu não gosto. Eu vou ter daquela ali, ó. Não,
Me fala que você tem um house, me fala que você tem uma daquelas de Cara, hortelãzinha eu não tenho não, mas pequenininha. de coração, através da venda da balinha desse daqui, amigão, eu consigo estar levando uma fralda pra minha filha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar Ô, Glória, R$4. pega os 10 pra me ajudar no almoço. Não posso não pago minha passagem. Pode ficar. Não, eu não quero. Leva só uma pra Eu não tirar quero, o sabor não me agrada. Glória, Deus abençoe, A sua mano. batalha eu admiro, É mas o nóis, sabor falou, da Deus bala eu abençoe. realmente não Seu gosto. cabelo é Com Deus. maneiro, hein? A gente tenta, faz o melhor que pode. Valeu, obrigado. Amém. O cara vendendo bala no meio da rua, só que a bala que ele vende eu não gosto. Deixei uns trocados com ele. Mas assim, ó, na moral, eu não gosto. Aí espero que ele não tenha ficado chateado. Aí agora eu tô cometendo infração de trânsito aqui. Como é que fala? Atravessando na faixa, porém com o sinal aberto. Hoje eu tô errado, tá vendo? No episódio passado eu tava certo. E é engraçado, no episódio passado eu tava certo, o cara buzinou pra mim e hoje eu tô errado e ninguém buzinou pra mim. Às vezes o Brasil me dá a impressão de que o errado é o certo, sabe? E o certo é o errado. Enfim, vamos voltar a falar do podcast. Gente, eu agradeço demais, viu? A vocês e... Assim, parece que é pouco, tá? Um comentário. Ah, o cara tem um assinante no YouTube. Que eu meio que tenho certeza de quem que é. Não sou eu, não é a minha mãe já é falecida. Não é a minha esposa, tá? Mas eu sei muito bem quem que é, né? E... um comentário, 2 comentários por episódio. Sim, mas deixa eu falar com vocês. Pra mim, que falar a respeito já é bastante. Eu não vou dizer que é o suficiente, porque aí eu posso estar inibindo outras pessoas de comentar, né? Então 67 episódios, 3 temporadas concluídas com esse episódio. Eu me sinto muito feliz e muito realizado. Não, assim, não fiz nada ainda, né, a bem dizer. Isso aqui é tudo um grande preâmbulo, né? É um preâmbulo do produto que será entregue. Sim, mas já é muito mais do que eu pensei que eu fosse dar conta. Eu comigo mesmo, tá? Não tem a ver com vocês, esse é de mim pra mim mesmo. Eu não achei honestamente que eu fosse dar conta de manter tudo para e passo durante esse tempo todo, mais de um ano e meio. Se a gente for olhar aí uns 18 meses mais ou menos. Olha, com tudo que aconteceu, todos os tormentos, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as surpresas. Vocês não têm noção, tá? De novo, eu sei que a vida de todo mundo tem seus gargalos, seus entraves, suas dificuldades, mas eu tenho passado umas situações aí bem cretinas e estão se resolvendo, né? Ainda que algumas se resolvam mais lentamente que as outras, mas está tudo sendo resolvido. E no frigir dos ovos, nessa caminhada toda, eu não deixei de gravar, eu não atrasei nenhum episódio. Eu consegui botar esse buffer e coloquei essa parada aí aos ouvidos de vocês. E eu atendi todo mundo nesse sentido. Então sim, eu estou muito feliz mesmo de estar concluindo uma 3ª temporada, já de olhos abertos, bem abertos, para uma 4ª temporada que vai vir para consubstanciar, para lastrear, para dar os números às cores, né? Dar os devidos números a essas tantas e tantas cores que eu já coloquei aqui, que eu acho que todos vocês já perceberam que realmente o jogo é uma outra proposta, é uma outra percepção, né? É mais largo, mais aprofundado, bastante diferente, né? E necessita sim de um sistema que abarque outras questões, de um sistema que abarque a evolução horizontal, a evolução vertical, o cenário e os, vamos chamar assim, como é que é o nome do negócio? Não é cacoete, não. Os maneirismos, né, desse conteúdo todo. É por isso que eu disse, gente, tem que ser um cenário, tem que ser um sistema e tem que ser uma aventura. Que na verdade eu quis dizer campanha, mas sou ambicioso demais. Então a gente começa com uma aventura. Provavelmente a Aliança de Trauban, que é uma aventura que eu já escrevi há bastante tempo. Eu ainda lembro da aventura do Post, tá? Eu escrevi, eu só não finalizei. E a gente tá indo em frente. Eu acabei de cair na real com relação a uma coisa bem aqui agora, né? Que eu tô fazendo
podcast e tem uma galera que tem me tratado diferente agora, meio que caiu minha ficha, né? Bom, enfim, antes tarde do que mais tarde. Eu tava falando de evolução horizontal, né? Caracterização dos personagens e evolução horizontal. Então a gente tem aí, esse aqui, se eu não me engano, é a parte 9, episódio 66. E nós já falamos das classes de personagens, já falamos dos povos, já falamos inclusive do povo nômade, do povo errante, né, dos povos errantes, que eles não são um povo só em si, eles são vários tipos de povos que vivem do caminhar, né, que vivem do viajar mesmo. Já falamos dos indivíduos que... como é que fala? Já falamos dos indivíduos que são criados por povos diferentes do seu povo originário. Então a gente tem aí os humanos criados pelos Caetir, né? Os Ératas criados pelos Orins, os Orins criados pelos humanos, né? Os Caetir criados pelos Ératas, pelos Gnous, o que quer que seja, né? Todos indivíduos, todo mundo reconhecido na sua individualidade e todo mundo participante imerso no seu coletivo, né? E aí eu comecei a falar essa questão dos povos nômades, que são provavelmente justamente pelo raciocínio do mundo ser como é e da vida de aventureiro ser como também é, que de fato provavelmente, né, faz muito mais sentido, será muito natural se a maioria absoluta dos aventureiros vier exatamente desses povos errantes, que podem surgir de um peregrino solitário, uma pessoa qualquer, peregrino ou peregrina, sei lá, que está viajando, conhece uma outra pessoa, não necessariamente do mesmo povo, pode ser um érata ou uma érata que conheceu um Orin ou uma Orin, e elas estão, ou eles estão indo para lá e para cá e desenvolvendo a vida, e de repente aparece mais uma pessoa, e de repente outra, e de repente outra, e elas ajudam determinadas pessoas, e essas pessoas que são ajudadas, por vezes por estarem passando dificuldades, sentem melhor acompanhar aquela pessoa primeira, né, aquele aventureiro ou aventureira primeiro ou primeira, e disso vai se aglutinando uma companhia de aventureiros que viaja pelos reinos procurando resolver questões, até que de repente, em algum momento, a gente tem essa transição, né, de uma companhia, vamos chamar de um lobo solitário ou de uma loba solitária, que de repente atraiu alguns parceiros, companheiros e aliados, seguidores, que de repente está liderando um grupo, que de repente formou ali, desenvolveu-se em uma companhia, que de repente tornou-se um conjunto de companhias, que então ali de repente já conta com suas 300, 400, 500 pessoas que viajam, né, pelas terras do mundo e pelos subterrâneos e pelas águas e onde quer que mais consigam alcançar, né, como um povo de identidade autônoma e independente. Então isso, por exemplo, é uma maneira de se perceber o jogo. Isso é uma maneira também de se perceber o mundo, né? Então se a gente tem um mundo que tem como abraçar essa existência, se tem um mundo que consegue ceder espaço, ensejar esse modelo de existência, né? Então esse mundo tem de ter vastidões, esse mundo tem de ter lugares, esse mundo tem de se expor como um lugar cativante de se desbravar, de se conhecer, de se viajar, não é? Então esse mundo, ele não pode ter apenas o moderno, apenas o atual. Esse mundo tem que ser antigo. Esse mundo vai ser mais interessante se houver civilizações perdidas, se houver povos que caminharam com intentos os mais variados e chegaram a lugares os mais estranhos e foram bem-sucedidos, ou fracassaram, ou
aparentemente em início seriam bem-sucedidos, mas logo depois provou-se que não, e por aí vai. Então o mundo, ele tem de ter história, ele tem de ter ruínas, ele tem de ter indivíduos que passaram antes e outros que vieram depois. Para quê? Para que as histórias sejam contadas, para que o mundo se torne interessante de ser estudado, interessante de ser redescoberto. Então você pode sim ter tesouros ancestrais que estão ali esperando a hora desse redescobrimento. Você pode sim ter cidades abandonadas, que foram abandonadas como tal, e quando os personagens chegarem, eles encontrarão tudo em seu devido lugar e não entenderão necessariamente ali de imediato por que aquilo aconteceu. Apesar de que esses mistérios estarão escritos e descritos no ambiente, né, dessa cidade abandonada. Haverá então esses campos de batalha, haverá esses lugares milenares onde combates ancestrais foram travados e que até hoje guardam a dor, guardam o augúrio, guardam o penar, o pesar e as profecias esquecidas daqueles que um dia pisaram aquele chão e lutaram não só pela própria vida, não só temendo a perspectiva da própria morte, mas de fato muito cientes de que naquele campo de batalha, ali naquele momento, naquela hora e naquele lugar, o que se decidia era o destino de todo um povo, de toda uma comunidade de povos, de todo um modo de se viver, de toda uma existência. Então dentro disso, desse mundo que tem seus ciclos, né, seus ires e vires, suas ascensões e suas quedas, os personagens se inserem junto com seus povos como quem lê um antigo livro pela primeira vez. E, ao concluir a leitura desse antigo livro, esses personagens são convidados a escreverem suas próprias páginas, a traçar seus próprios destinos, a preencher os parágrafos que correspondem à sua passagem por essa terra. Porque tudo que é vivo morre, né? E o interessante é a marca que a gente deixa. Então esse cenário, ele é aberto para essa etapa, a etapa do crescimento. O cenário não é vendido, não é pensado, não é imaginado, não é composto como algo apenas para ser lido, estudado, entendido como pronto e acabado, concluído, fechado, que você deva simplesmente circular como se fosse um pacote daquele da CVC, de viagem turística, né? Pois tudo que tinha que ser feito já foi feito. Não. O cenário é para ser alterado, é para se construir em cima, é para que se tenha as chances de se descobrir e se redescobrir o prazer dessa integração, dessa interação, dessa complementação, dessa correção, dessa mudança, desse engajamento muito mais intenso e profundo com um mundo que demanda sim uma ação, uma interação, uma mãozinha para que o próximo passo evolutivo do cenário possa se concretizar. Então isso é uma experiência de jogo que se torna mais, pelo menos no meu modo de ver, mais completa, mais satisfatória, mais engajadora, mais propulsora de aventuras e campanhas. Porque ainda que os personagens não obtenham níveis verticais de evolução, e eu não estou dizendo que não devam obter, mas caso não obtenham, ainda há a possibilidade desse engajamento, dessa participação, dessa condição de crescimento e de pertencimento ao ambiente que os envolve ou ao ambiente que eles procuram e criam a partir da sua interação um tanto quanto mais positiva, esperamos, né, com o mundo de jogo. Então a ideia é a de um mundo que abraça os personagens e os leva sim para uma jornada. Qual jornada? Os personagens é que decidirão a partir dos apontamentos de seus jogadores. A ideia é de que o mestre tenha as orientações do mundo como
parâmetros. Parâmetros amplos, não regras rígidas. A ideia é que o conjunto de descritivos do cenário sejam diretrizes e não determinações. A ideia é a de que o mestre não tenha o encargo de ficar entretendo ninguém. A ideia é de que o mestre crie um espaço onde a participação dos jogadores através dos personagens seja atrativa, seja cativante, seja algo que os jogadores olhem e pensem: pô, esse cara tá propondo um jogo que me interessa, um jogo do qual eu quero participar. Cada um vai ter seus motivos, cada um vai ter cada um terá, né, as suas motivações, os seus interesses, os seus objetivos, os seus sonhos, né, o seu prazer, o seu lúdico, a sua distração, a sua abstração. Mas todos terão também de estar interessados em contribuir para a diversão do colega ao lado, inclusive do mestre. Então, esse jogo não é pensado, você pode até fazer, mas não é o objetivo, tá? Esse jogo não é pensado para a tal da contação de histórias, naquela dinâmica na qual o mestre lê o livro todo e aí os jogadores ficam como espectadores da ação, enquanto o mestre vai contando tudo, e os jogadores vão ficando admirados com a capacidade narrativa do mestre. Pode até fazer, não é um problema. Não estou aqui para dizer que está certo ou que está errado, mas eu não estou escrevendo com esse objetivo. Se você quiser usar assim, vai estar errado? Não, não vai estar errado. Mas assim, entenda que você estará criando um jogo particularmente seu, primeiro de tudo, e segundo lugar, tenha certeza de que os seus jogadores têm a expectativa de receber e participar desse jogo, porque se eles conhecerem um pouquinho do cenário, a expectativa que eles terão não será essa. A expectativa que eles terão será de um cenário onde a ação dos personagens é determinante para a evolução da aventura. Muito mais determinante do que aquilo que o mestre espera, goste, prefira ou tenha interesse. Então, se você vai mestrar, entenda, você vai estar entrando numa jornada de criação muito mais coletiva que individual. A dinâmica do jogo em si pode mudar isso? Pode fazer com que seja uma tarefa criativa muito mais para o mestre que para os jogadores? Claro que pode. Evidente que pode. De novo, eu não estou aqui para dizer que será feito assim ou será feito assado. Apenas esteja preparado para esbarrar com algumas questões de cunho estrutural mesmo que dificultarão essa tarefa, né? Então não é porque você quer obter isso, né, desse jogo que você conseguirá receber. É mais ou menos o seguinte: você pode usar um alicate universal como se ele fosse um martelo? Não, você pode. Você deveria estar fazendo isso? Não, não deveria. Não é a função para a qual ele foi designado. Você poderia usar um martelo como se fosse um alicate? Não, poderia. Mas, de novo, você não deveria fazer isso, porque não é a função para a qual ele foi pensado e concebido. Então você pode fazer o que você quiser, apenas lembre-se depois de arcar com as consequências da sua escolha, né? Se de repente o seu alicate está sendo usado como sendo um martelo durante tanto e tanto tempo, não se assuste quando de repente ele não puder ser usado nem como um alicate, quanto mais como um martelo improvisado. Então o jogo é pensado para que você evolua dentro de um padrão testado. Sim, testado, tá? Esse jogo foi testado. As ferramentas dentro desse jogo são as ferramentas mais adequadas que eu conheci de 20 ou 30 anos para cá, no sentido de elaborar uma experiência de jogo na qual o mestre tem sim o controle decisório, mas a construção, inclusive dos desafios, depende diretamente, está visceralmente conectada à iniciativa dos jogadores. O mestre pode propor quantos desafios ele quiser. Se os jogadores não abraçarem esses desafios,
nada vai progredir, nada vai andar para frente. Então, sim, oriente seus jogadores para que eles criem personagens ativos, personagens que propõem jogo, não pessoas passivas que estão simplesmente enclausuradas dentro do metajogo e a partir do metajogo tentam propor situações e orientações. Isso não ecoará no objetivo desse cenário. De novo, vou repetir quantas vezes forem necessárias. Se você pode fazer, você pode fazer. Vai te dar um resultado? Vai te dar um resultado. Vai ser o resultado para o qual o jogo foi pensado? Não, não vai. Se você fizer uma coisa nova, pensando no jeito antigo de fazer, procurar um novo, mas só conseguir se engajar com o antigo, a sua resposta, o seu resultado, o seu produto final, a experiência final será análogo à do jogo antigo, não vai ser igual análogo à do jogo novo, não vai ter essas referências, só será possível obter um resultado novo a partir de um produto novo, interagindo de uma maneira nova. Se você entrar e botar o metajogo na mesa, não se assuste se a campanha voltar a se parecer com todas as outras campanhas que você já jogou. Aventura, campanha, one shot, evento, o que quer que seja, tá certo? Ó, o metrô chegou aqui, eu vou embarcar e essa aqui é a primeira parte, pequeno banho de água fria em vocês e peço que aguardem. Para vocês será apenas alguns segundos, para mim vai ser mais ou menos uma meia hora, na qual eu viajarei de metrô até o centro de BH para poder descer, desembarcar e fazer a segunda parte da caminhada, onde eu gravarei a segunda metade desse último episódio da terceira temporada, tá certo? E se você não percebeu, o tema do último episódio da terceira temporada é exatamente a dinâmica de jogo do mundo de jogo com os personagens do jogo e a maneira como isso tem de ser feita, né? Se você espera se você antecipa, né? Tem a expectativa de ter um jogo genuinamente novo e diferente. Eu estou te dando mais ou menos as diretrizes daquilo que você tem que procurar e que você tem que fazer, do exercício ideal para que você encontre, para que seus esforços vão ao encontro das suas expectativas. Porque, de novo, se você decidir jogar do jeito antigo, não tem nada errado, mas o que você obterá será o resultado antigo. Se você abraçar as ferramentas novas e se propuser, nem que seja apenas uma vez, nem que seja durante a primeira hora de jogo apenas, a realizar a perspectiva nova, muito provavelmente o seu resultado será a obtenção, a experimentação do novo, tá certo? É isso, hora de pausar. Isso aí, gente, cheguei aqui de volta, desci aqui na estação e agora eu vou fazer a caminhada até a empresa e vou fazer a gravação da segunda parte de hoje, né, do podcast, do 66º episódio, que na verdade é o 67º. E eu tô falando basicamente da maneira do mundo de jogo ser e do jogo proposto a partir dos personagens também propostos, né? Então assim, há de se procurar interagir com o jogo da maneira como ele está sendo proposto, para que se obtenha os resultados propostos. Então assim, o mundo de jogo, o material de jogo, ele será a respeito de proposições de interação dos personagens consigo mesmos, dos personagens entre si, dos personagens com desafios, dos personagens com eventos e com a história. Então, os personagens, a partir de uma matriz de classe de personagem, tipo, né, de personagem, povo de origem, perspectiva individual a respeito do mundo e do todo, e interação a partir, vamos dizer assim, do mundo proposto, eles moverão as aventuras para frente. O que o cenário de campanha se propõe a fazer? O cenário de campanha se propõe a dar o palco no qual os personagens poderão interagir, como
os atores principais, os atores coadjuvantes, os figurantes ou sei lá, a decoração do cenário proposto. Então o jogo, ele é multifacetado. E aí não é porque seu personagem vai começar como um protagonista, um lobo solitário, que ele tem que fazer isso o tempo todo de cada minuto. Ele pode ser aqui um lobo solitário, daí a pouco ele pode ser um líder numa expedição, daí a pouco ele pode ser um coadjuvante, um segundo em comando, um terceiro em comando dentro do grupo. Daqui a pouco ele pode estar desacordado, sendo carregado pelos colegas, né? Nesse caso ele seria o quê? Um peso morto? Um peso não morto, né? Um peso vivo, vamos chamar assim. E nisso, a partir da dinâmica de interação entre o mundo de jogo e os personagens, o jogo em si vai se desenrolando. Para isso, o mundo de jogo tem de abarcar todas, ou a maioria, ou uma grande quantidade de situações possíveis. E aí, isso tudo só pode ser instrumentalizado, só pode ser realizado a partir da ação do mestre. Então o mestre, ele é a parte central do jogo em si. Ele não é a razão de ser do jogo. A razão de ser do jogo é que todo mundo quer se divertir um pouco, né? Ou muito ou um pouco. Então, a razão de se jogar RPG, o motor, como algumas pessoas gostam de dizer, é a diversão. Aí diversão, cada um vai ter um conceito, viu, gente? Eu não estou dizendo que tem que ser uma palhaçada. Tem gente que, sim, se diverte fazendo palhaçada. Então esses grupos farão isso. Tem gente que se diverte ao se engajar numa trama de suspense, de horror, de terror. Tem gente que quer o bom e velho matar, pilhar e destruir. Tem gente que quer qualquer outra coisa. O que essas pessoas queiram, será a diversão que elas estão procurando. É isso que eu chamo de diversão, tá? Então se você se reúne com desconhecidos ou conhecidos de internet, ou amigos, ou colegas, ou amigos de infância, para poder experimentar o jogo e se divertir. Às vezes, inclusive, o jogo é só um pretexto para reunir a galera. Ninguém nem joga de verdade, né? Todo mundo fica só mais trocando ideia, fazendo as piadas, e não tem campanha que evolua, né, para lugar nenhum. Não tem problema, não tem problema. Tá servindo para reunir você e o pessoal? Tá servindo para reunir a galera? Então, tá cumprindo o objetivo, uma vez que está sendo criado o espaço de diversão nesse sentido, né? O espaço de não obrigação. Agora, mesmo sendo um espaço de não obrigação, as pessoas têm que ter a consciência de que elas não devem atrapalhar umas às outras, né? Então, assim, não se meta no jogo que está oferecendo uma coisa que você não vai considerar divertida. Se você não é uma pessoa que gosta de futebol, não frequente uma torcida organizada de futebol. Não faça isso, né? Mesmo, porque você se deparará com pessoas aficionadíssimas com futebol, que falam de futebol o dia inteiro, e aquilo vai te estafar. E quando você disser das suas queixas, elas simplesmente vão olhar para você e te perguntar: pô, mas o que você estava pensando quando você entrou aqui? É o que a gente gosta, é o que a gente faz. Por que você veio procurar o sanduíche vegano na churrascaria? Será que não seria o caso de você propor o seu jogo com pessoas que queiram experimentar o mesmo estilo que você? Então é essa a questão, né? Essa é uma pequena tangente que eu estou fazendo, porque as pessoas pensam frequentemente que a diversão é universal, e não é, tá? Não é. A música que agrada a um não agrada a todos. A maior parte das vezes não agrada nem a maioria. A maior parte das vezes não agrada nem quem gravou, tá? Dança também não é um negócio que agrada a todo mundo. Eu acho dança lindo. Paro pra ver espetáculo de dança todas as chances que eu tiver. Pergunta se eu levo alguém pra dançar.
Não levo. Eu não sei dançar. Não levo jeito. Não é o que eu sei fazer. Eu já tentei aprender já. E eu simplesmente não me dou bem, não consigo, não evoluo, não desenvolvo, não nada. Então, não é pra mim, não é a minha diversão. Não me incomoda que outras pessoas se divirtam fazendo, mas não é a minha diversão. Então o estilo de jogo de cada um é o estilo de jogo de cada um. O sistema de regras que vai ser utilizado para poder embasar, lastrear a mecânica do jogo que eu estou propondo com esse cenário não vai agradar todo mundo. Provavelmente desagradará, inclusive, amigos meus, pessoas que me conhecem, pessoas que provavelmente, quando comprarem, se comprarem, vão comprar só porque é o amigo que está lançando. Nunca vão nem abrir o livro, né? Tudo bem, nenhum problema, eu respeito e agradeço, né? Eu também já comprei muito livro de RPG que eu passei o olhar assim uma vez e pensei, pô, mas isso aqui é ruim demais. E tem financiamento coletivo aí que eu meti quase R$1.000, né? Tem uns que eu nem recebi ainda. Vou deixar abaixo pra não gerar tumulto. Não tô aqui pra tumultuar. Mas tem financiamento aí que, se eu não me engano, já se passaram 3 anos do prazo de entrega e eu participei e eu não recebi ainda, né? E tem uns que eu participei e recebi no prazo. Teve um que eu arrependi no dia que eu recebi. E aí a culpa é minha, não é do pessoal que produziu o jogo, que inclusive entregou tudo no prazo. Também não vou dizer quem é, não vou contar tudo, mas vou dizer o seguinte: é normal que você não goste de um produto proposto. É normal que você não queira conhecê-lo, é normal que você não queira jogá-lo, é normal que você não queira estudá-lo, é normal que você não se divirta jogando um determinado jogo, consumindo um determinado produto, frequentando um determinado ambiente, participando de uma determinada ação. É normal, tá? E aí o que as pessoas geralmente fazem? Culpam o produto. Não faça isso. Procure o produto que te agrada, tá? Segue o meu exemplo aqui, ó. Ao invés de eu ir nos fóruns, ficar pichando o nome de qualquer produto que fosse, eu vim aqui produzir o meu. Eu vim aqui engajar no meu. E isso foi depois de procurar procurar bastante algum outro produto que se parecesse com aquilo que eu tinha para propor, que eu estava querendo procurar, né, que eu estava procurando, que pelo qual me interessava. Nunca encontrei, não encontrei, nunca teve. E por isso eu decidi fazer o meu, né? Eu decidi que seria adequado que eu criasse o meu próprio. Dou o conselho para vocês de fazerem a mesma coisa, tá? Não fique dando murro em ponta de faca. Seja produtivo consigo mesmo, crie o seu produto, invista na sua imaginação, no seu intelecto e siga em frente. Ou então, alternativamente, se você não tem o tempo, não tem a dedicação, não tem a paciência, não tem a segurança, não acha que você vai fazer um negócio legal, pega o sistema, ou o cenário, ou os personagens que você acha que mais se adequam à sua proposta e adapte, modifique, faça as reduções, faça os acréscimos que você considera pertinentes à sua iniciativa. Faça isso, tá certo? Não deixe de jogar o jogo que você quer jogar só porque as regras para esse jogo não existam. Crie as regras do jogo que você quer jogar. Se for o meu jogo que você escolheu, nossa, muito obrigado pela escolha. Agradeço mesmo, né? E aí, uma vez que está publicado e você adquire, seja comprado ou por outras vias, que a gente sabe como é que isso funciona, né? Não tem inocente aqui. Eu agradeço mesmo. Apenas lembre-se que depois que você faz as modificações e tudo, a responsabilidade é sua. Ela não é minha mais, né? Então, quantas dúvidas tiver, eu responderei. Quantas demandas houver, serão atendidas. Apenas lembre-se que o jogo foi proposto, está sendo proposto para um ambiente no qual os personagens, através de seus jogadores, interferem diretamente nos destinos do cenário controlado pelo mestre, né? E aí eles propõem modificações e realizam essas modificações
através de estudos e usos de narrativa e de mecânica. E tudo isso é, de fato, o que compõe o jogo, né? Se você quiser pegar o meu material e jogar um BX, um BX, um Beckman, um Rule Cyclopedia, você vai conseguir? Claro que você vai conseguir. É evidente que você vai conseguir. Apenas lembre-se que a proposta do jogo não é essa, né? A proposta do jogo é mais alguma coisa. Mas nada pode te impedir de querer fazer uma adaptação. Tinha uma revista chamada Dragão Brasil, lá nos anos 90, eu nem sei se ela existe hoje em dia, mas eu sei que nos anos 90, a vida dessa revista era basicamente adaptar diversos produtos culturais para o RPG. Foi o que ela fez durante mais de 80 edições. Eu tenho umas 80, 90 Dragões Brasil lá em casa. E o que ela fez e atendeu muita gente nesse sentido foi adaptar heróis de anime, de filmes, de séries, né, produtos da mídia aí consagrados, adaptava para GURPS, adaptava para D&D, adaptava para Vampiro, World of Darkness, né, o Mundo das Trevas, adaptava para os sistemas, para o próprio sistema deles, né, que eles vieram a criar depois, o Defensores de Tóquio, né, e assim eles foram. Então, se você pega um sistema de RPG, um cenário, um conjunto de regras, uma campanha, uma aventura, gosta da temática, mas não gosta das regras, você pode adaptar. Ah, você gosta das regras, mas não gosta da temática, você pode adaptar. Não tem um problema, tá? Agora, enquanto mestre, enquanto jogador desse sistema, você tem que entender que existe um engajamento mínimo necessário. Aí tem gente que vai falar, pô, Eccleston, você fala isso aí o tempo todo, fica parecendo que é uma chatura, na verdade, você jogar esse jogo seu aí. Você fica falando que é um trem tão sério, que é um negócio de, tipo, compromisso, engajamento, não sei o que, usando essas palavras. Pois é, gente, mas, assim, o que eu vejo no mundo aí, na cena, vamos chamar de cena, na cena de jogos e tal, é uma galera que muitas vezes reclama, né, que os jogos são iguais, que o trem não tem profundidade, mas que também não se propõe a realizar as mudanças necessárias para que essa profundidade aconteça, né? A profundidade de uma campanha, ela não vem pronta no livro, ela é da interação dos jogadores com o mundo de jogo através de seus personagens. Tem jeito não, tem resposta mágica não, tá? O jogo vai ser tão bom quanto melhor for a dedicação dos participantes, tá certo? Então eu estou propondo, ó, o cenário é assim, o jogo é imaginado para ser dessa forma. Você pode fazer diferente? Claro que pode, você pode fazer do jeito que você quiser, entendeu? Você pode inclusive escolher jogar outra coisa, né? Se você quiser, não é? Claro que é. Você pode misturar quantos sistemas você quiser, mas se você quer que o seu tempo dedicado espelhe a proposta apresentada, você tem que fazer valer. Você tem que ler, tem que pensar, tem que cogitar, né, seu personagem e tudo, né? Esse pensamento, ele é meio contraditório para os dias de hoje, anacrônico, né? Ele é um pensamento anacrônico, ele é um pensamento que meio que está imerso no que era a cultura, não só do RPG, mas dos jogos de um modo geral, lá dos anos 90, 80, 90 e até um pouco dos anos 2000, que era quando as pessoas queriam jogar um jogo e fazer 100% do jogo. Não era, os jogos eram difíceis, né? Tipo Diablo 1, por exemplo, tipo Battletoads, tipo Mario, que era difícil sim. Tem uma galera jogando em emulador achando que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Inclusive pelos níveis de dificuldade e outras questões de programação, tá? E as pessoas jogavam e não tinha negociação, o jogo vinha fechado no cartucho. Se você tinha se proposto a jogar, o jogo era aquele. Todas as vezes que você fosse jogar, o jogo era aquele. Tinha update, não tinha atualização de erro, de glitch, de nada, o jogo era aquele.
O jogo proposto era aquele. Então as pessoas tinham de enfrentar aquele desafio conforme apresentado. Hoje em dia não, né? Ainda naquela época inventaram o tal do Game Shark, que você plugava no videogame e ele te dava vida infinita, né? Te dava indestrutibilidade e etc e tal. E assim, a maneira como eu penso o jogo é muito mais como daquela época do que dos dias de hoje. Então, quando eu falo do engajamento, eu falo desse engajamento. Você tem que ter a noção de que essa proposta vai demandar mais de você enquanto jogador. É um desafio, vai demandar mais de você enquanto mestre, né? Às vezes organizar um jogo em um estilo tradicional, como você já tem os níveis, como você já tem tudo organizado, bonitinho, todo mundo já conhece, não precisa nem explicar muita coisa, às vezes é mais fácil, dá menos trabalho. Aprender uma coisa nova sempre vai dar trabalho. Agora é um esforço hercúleo, é um trem titânico que você precisa, porque precisa decidir, saber, e você vai falhar no Enem por causa disso, e a sua graduação vai ficar comprometida. Não, né? É ler tipo 20 páginas. Nunca barrou a vida de ninguém, né? Mas tem que ser feito, né? Tem que ser feito, tem que ser, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu tenho que levar a sério. Então assim, é uma proposta nova, é uma proposta fantástica, é uma proposta linda, maravilhosa, e não é porque eu que estou escrevendo, eu que estou falando, que eu estou dizendo isso a respeito, estou dizendo porque é algo que pega o tradicional, tá? E expande, aprimora, não nega o tradicional, pega o tradicional, abraça, dá aquele colorido e aquela tensão e propõe derivações para melhor, propõe aprimoramentos, propõe expansões, propõe o antigo e mais um tanto, né? Então é o sorvete. É o sorvete que você está acostumado a consumir. Só que agora eu botei ali uma calda de caramelo em cima dele, né? Eu coloquei ali uma cereja em cima. Ou se você já tinha cereja e já tinha caramelo e já tinha as castanhas, eu coloquei novos sabores de sorvete, né? Então você vai ter que ter mais espaço na pança? Vai ter que ter mais espaço na pança, mas não quer dizer por isso que será desagradável, tá certo? Bom, a gente está chegando no final desse episódio, que eu acho que eu consegui concluir tudo o que eu tinha realmente de mais importante, de crucial, de fundamental para dizer, né? Não tudo, porque tudo, nem eu daria conta, seria enfadonho demais, tá certo? Mas assim, a ideia é propor um sistema novo. Não um sistema melhor, mas um sistema diferente. Se você achar que é melhor, é porque é melhor. Se você achar que é pior, é porque é pior. Não vai ser o autor que vai dizer que o sistema dele é melhor, pior ou igual. Não, ele não é nem melhor, não é nem pior, não é nem igual. Ele é equivalente e ele é diferente. Uma coisa que é diferente não é necessariamente melhor, não é necessariamente pior. É uma outra maneira de você fazer uma coisa que você provavelmente já faz há muito tempo. E se você é iniciante, saiba que esse material está sendo escrito, pensado muito para quem é iniciante, porque ele está inserindo conceitos que são básicos, conceitos que são que eu considero intuitivos dentro do jogo e que, se forem ensinados especialmente para os iniciantes, serão muito melhor aproveitados do que por uns bode velho de 30 anos de RPG assim, feito eu, tá certo? Gente, obrigado demais. Ainda é novembro, tá? Eu ainda vou escrever muito e, se tudo der certo, esse episódio aqui irá ao ar em janeiro, no último final de semana de janeiro, se eu não me engano, e eu estarei de férias, a gente terá o carnaval logo depois, e se tudo der certo, eu, em março, volto com a 4ª temporada e volto apresentando texto e regras, tá? Que eu vou tentar escrever. Eu não vou garantir, porque
Eu estou fazendo a seleção do mestrado, a resposta sai depois de amanhã. Se eu for aprovado na seleção, eu provavelmente precisarei desse tempo para escrever, porque eu não sei como é que o primeiro semestre na universidade vai começar. Provavelmente ele vai começar em fevereiro ou em março. Se for em fevereiro ou março, então eu terei tempo em janeiro. Mas conforme for a demanda dos professores, eu terei de escrever minhas coisas relativas ao mestrado nas minhas férias. Então eu não vou prometer a vocês, porque não dá para garantir que eu terei o tempo, tá certo? Mas eu acho que está bem claro que a vontade eu tenho, a intenção também e a dedicação idem. Eu só não posso colocar um projeto que no fundo é um lazer para mim, um hobby, um divertimento, um passatempo, na frente da conclusão de uma meta profissional, que inclusive vai me ajudar a ganhar mais dinheiro, que vai inclusive me ajudar a viabilizar tudo aquilo relacionado ao RPG, tá certo? Então é isso, a gente conseguiu então fazer aí o episódio com gravação em 2 partes. Subindo a ladeira final aqui para chegar na empresa, com 2 calas em cada pé aqui, doendo pra caramba, ardendo, né? E espero que não tenha estourado. Eu agradeço a vocês pela companhia nessa 3ª temporada, obrigado mesmo. Eu acho que eu tô indo muito bem, vocês estão indo melhor ainda. E agradeço os comentários. De novo, gente, quem ainda não tá no YouTube, muda pro YouTube, migra pro YouTube, assina o YouTube, me ajuda no YouTube, tá bom? Dá o like, curte, compartilha, comenta, interage aí pra gente poder acelerar o crescimento do podcast e o lastreamento do material a ser publicado, beleza? Obrigado, galera, grande abraço, ótima tarde para quem está acompanhando no dia de lançamento, ótimo domingo, ótima semana e até a 4ª temporada.